Durante e após a pandemia, o movimento espírita brasileiro foi incitado a refletir sobre novos modelos de trabalho no mundo virtual. Ferramenta que chamamos de continente invisível passou a viabilizar em muitas situações a continuidade das atividades da Casa Espírita diante do impositivo do isolamento social. Hoje, já em outro momento, nos debruçamos nesta prática do canal midiático virtual como um hábito adquirido, facilitando o cotidiano das casas espíritas que ainda não retornaram com todas as atividades de forma presencial. Passamos a utilizar uma expressão moderna, modelo híbrido de trabalho. Mas o que vem a ser isso? Essas e outras questões vamos refletir agora, no episódio Dimensão Virtual do Centro Espírita. Vamos lá? André Siqueira, coordenador nacional da área de comunicação social espírita, seja muito bem-vindo, amigo. Recorrendo a um conceito, a dimensão virtual do Centro Espírita reúne um conjunto de atividades que podem ser realizadas utilizando-se dos recursos tecnológicos de redes sociais, ferramentas de vídeo e audioconferências e estudos à distância, de modo a proporcionar experiências remotas para as pessoas participarem de suas diversas atividades. São, André, impositivos desse nosso novo momento. Pós-pandemia, as casas espíritas passaram a lidar com as consequências dos hábitos adquiridos, tanto o frequentador como o trabalhador espírita, e também os dirigentes. Eles acabaram por serem inseridos em um novo mundo que lhes assegurava a continuidade das tarefas e do relacionamento com as atividades espíritas. O mundo virtual foi a solução encontrada, e hoje ainda é para muitos, como um cenário ideal midiático para as atividades espíritas. Então, André, eu queria iniciar essa nossa reflexão do programa de hoje te perguntando o que são esses modelos híbridos de trabalho. Saudações, Cris, saudações a todos que estão conosco, todas as almas queridas que nos assistem nesse momento, quando conversamos sobre o desafio deste campo amplo, que é a construção de uma rede de comunicação que antes estava limitada pela presença física. Mas quando falamos sobre essa limitação, Cris, nós estamos nos reportando a 10.000 anos atrás. O limite imposto pela presença física, ele acontecia apenas quando nós ainda não tínhamos os instrumentos de divulgação e de comunicação apropriados. Quando descobrimos a arte de escrever, nós já superamos essa limitação física. E no passado, os compêndios, os registros que nos chegam hoje, nas tábuas assírias, onde temos o contato, por exemplo, com o mito de Gilgamesh, quando vemos as cartas de Paulo escritas e disseminadas para atender a todas as pessoas, nós compreendemos que desde o início o problema da localização geográfica passou a ser superado com novos instrumentos de comunicação. Se nos recordarmos, no campo da atividade espírita, quando o professor Allan Kardec começou a se debruçar sobre o conteúdo que resultaria na primeira obra espírita, que foi o Livro dos Espíritos, ele identificou um conjunto de cadernos com textos e dissertações e ampliou as respostas que os espíritos haviam apresentado, colhendo informações de todo o mundo. Ele trazia correspondências. Quando olhamos a obra da Revista Espírita,
que começou em 1858, nós já vemos Allan Kardec estabelecendo correspondências e dando a palavra para pessoas que estavam do outro lado do mundo. Então, o limite geográfico, ele nunca foi um problema para o movimento espírita. Mas nós nos acostumamos a restringir o pensamento ao campo específico das nossas experiências e privilegiamos um tipo de trabalho que é aquele em que nós reunimos pessoas e desenvolvemos atividades para elas, esquecidos de que atividades como o Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, já desenvolvia através das ondas do rádio um trabalho extraordinário, em que Cair Barchutel, usando o rádio, já desenvolvia uma presença virtual. E aí nós começamos a entender que a experiência do trabalho híbrido, que é aquele que reúne, a partir da presença de algumas pessoas, a possibilidade de participação remota de outras, não é uma novidade quanto nós estimamos. O que aconteceu é que isto se intensificou, que isso se tornou mais comum e, como tal, nós precisamos usar melhores técnicas, mais recursos para trabalhar com isso. Daqui a pouco, nós teremos um trabalho híbrido aqui mesmo, nessa nossa roda de conversa. Eu ia comentar exatamente isso, André, e você me deu o gancho para a gente convidar, né, a ampliação dessa conversa para os nossos convidados de hoje, que são justamente o Tiago Toledo, o nosso... Aliás, Jailton Pinheiro aterrissou primeiro aqui, olha. Jailton Pinheiro, um dos fundadores do Espiritismo.net, que nos visita hibridamente lá do Rio de Janeiro. E agora sim, o nosso cidadão do universo, Tiago Toledo, lá de Mato Grosso do Sul. Então, estamos aqui presencialmente em Brasília, nós dois. Jailton Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, e o nosso querido Tiago Toledo, de Mato Grosso. Não fale do Mato Grosso do Sul, senão vai dar briga. Já parei a frase por aqui, Mato Grosso. Amigos, o nosso desafio no âmbito da dimensão virtual do Centro Espírita é a apresentação dos conteúdos espíritas fundamentados nas obras de Allan Kardec e na literatura espírita. Dela decorrente, com meios e técnicas adequadas ao canal utilizado, porque é uma coisa que merece a nossa atenção. Adequação das técnicas, dos meios ao canal utilizado para tornar a mensagem espírita mais acessível, atrativa e compreensível, melhor dizendo, ao público a que se destina. Esse é o nosso alvo. E temos grandes exemplos a serem seguidos, como a experiência dos companheiros do Espiritismo.net, Jailton Pinheiro aqui representando, que como pioneiros desta ação espírita no continente invisível, né, André? Essa expressão muito apropriada que você sempre utiliza, amealharam experiências enriquecedoras para compartilharem conosco. E aí a primeira pergunta, Jailton, é para você. Como criar condições adequadas por meio de canais virtuais para estudar, vivenciar e divulgar a doutrina espírita? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, Cris, André, o Tiago, porque são amigos muito queridos ao meu coração. E falando sobre essa questão, a gente reflete sobre uma coisa que, apesar da gente saber, nem sempre a gente leva em consideração na hora de colocar em prática esses modelos de divulgação espíritas com o uso dos recursos da tecnologia. É que os recursos da tecnologia, eles são neutros em si mesmos.
Então, são recursos que nós podemos utilizar para fazer coisas que levem o bem, algum benefício àquele que vai assistir, que vai se utilizar desse recurso, como não, né? Como pode trazer algum prejuízo. Então, é importante que a gente tome contato com esses recursos, conheça como eles funcionam, saiba o que eles podem nos trazer de benefícios, mas na hora de fazer a divulgação da doutrina espírita, por exemplo, eu preciso ter pessoas, primeiro, que sejam espíritas, que conheçam da doutrina espírita e que possam levar, através desses canais, a informação correta da doutrina que abraçamos. Então, são essas duas questões. É o saber me utilizar dos recursos, eu preciso, pelo menos, ter uma capacitação técnica para isso, o mínimo possível. E, de outro lado, para levar a mensagem da melhor maneira possível, a mensagem espírita, eu preciso ter conhecimento dessa doutrina. Eu me lembro, até para fechar essa primeira fala, que o nosso querido mentor do Espiritismo.net, mentor espiritual, Caio Barchuta, ele trazia para a gente exatamente essas recomendações. Sejam os trabalhadores do Espiritismo.net espíritas, mas mais do que isso, que sejam pessoas que tenham disposição para aprender coisas novas e estarem sempre abertas a fazerem uma avaliação de todo o trabalho, porque hoje nós vivemos num mundo, né, que o desenvolvimento tecnológico ele se dá de uma forma muito rápida. Então, o que a gente fazia há 2 anos atrás precisa ser repensado, porque são muitas as novidades que chegam e nós precisamos estar atualizados. E o que ele falava também é uma oportunidade de pegar aquele companheiro jovem que tem uma facilidade maior de lidar com as tecnologias novas e o trabalhador mais experiente, né? Uma certa bagagem maior da doutrina e juntá-los para fazer um trabalho de qualidade, tanto técnica quanto doutrinária. Muito bom, Jailton. E aí, quando a gente fala de trabalhador jovem que tem facilidade de lidar com as tecnologias, a gente lembra do nosso cidadão do universo. Então, Tiago Toledo, a próxima questão aí segue para você. Eu gostaria de te ouvir, amigo, sobre a sua experiência junto a exatamente essa idealização e produção do cidadão do universo. Deve-se levar em conta, Tiago, nessa formatação de programa, o público, a localização, o tempo das atividades. Você que ganhou, né, a abrangência com essa produção exitosa do Cidadão do Universo, compartilha conosco a sua experiência. Com certeza, Cris. Em primeiro lugar, também agradeço pela oportunidade. É sempre bom estar entre amigos queridos, Cris, André, Jailton. Transmito um abraço da parte da família que está aqui em Cuiabá, na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. A sensibilidade para com o nosso contexto é a primeira das habilidades necessárias para a elaboração dessa programação. Foi assim na nossa experiência prática com o desenvolvimento do Cidadão do Universo que antecede a pandemia. Preciso dizer, deixar claro que foi antes da pandemia que a gente fez isso, mas que nasceu dessa habilidade necessária a esse mundo depois, entre aspas, da pandemia. Observar as potencialidades, as necessidades da nossa comunidade, como é que está funcionando o nosso grupo de trabalho, o nosso grupo espírita, a comunidade mais próxima do centro espírita, a comunidade da instituição espírita de unificação. Por quê? Cabe observar. São necessidades diferentes, são realidades em muitas circunstâncias diferentes. Não são todas as instituições, por exemplo, que têm condição de produzir um vlog como a gente fez com o Cidadão do Universo, com a parceria com a FEB TV. Isso não quer dizer que essa instituição deixa de ser espírita ou muito menos deixa de ter condições de produzir conteúdo. Na verdade, o trabalho desse grupo, dessa instituição, é outro que somente essa instituição pode atender, semear onde foi
convidado, onde foi semeado, florescer onde foi semeado. É a orientação que os benfeitores espirituais nos oferecem a esse respeito. Então, destaco essa sensibilidade para com o cenário como uma habilidade indispensável para o desenvolvimento de qualquer dessas iniciativas. Por quê? Observando, por exemplo, a necessidade do meu grupo, que poderia ser envolver os jovens trabalhadores, o plano de trabalho vai seguir por essa necessidade identificada. Se a realidade do meu grupo de trabalho é envolver as pessoas da comunidade, ou mesmo um assunto muito comum nesse mundo pós-pandemia, como envolver os trabalhadores de volta no trabalho do centro espírita. Se esse é o meu problema preponderante, o meu problema principal, as minhas estratégias vão seguir por esse caminho. E pode começar, por exemplo, com uma atividade de oitiva, uma escuta ativa e afetiva desses trabalhadores. Gente, o que está precisando para a gente voltar? Está difícil encaixar no horário? Está difícil sair de casa? Tem muita gente ainda com receio de sair de casa, mesmo depois de todo esse tempo. Então, as nossas ações vão seguir nesse sentido. Se está difícil o horário, e se nós experimentarmos outros horários? Uma atividade na parte da manhã, uma atividade na parte da tarde, quem pode coordenar, quem pode ativar? Então, para desenvolver esses projetos, essas ações das mais variadas no âmbito dos vlogs, dos conteúdos para a internet e mesmo das atividades espíritas, o destaque que eu faço é esse, de conhecer o nosso cenário, conhecer o nosso contexto de trabalho, porque essa é a nossa ferramenta e, ao mesmo tempo, Cris, o nosso combustível, para que a gente se mantenha inspirado e engajado no compromisso que é o mesmo, cristianizar os corações, a começar pelo nosso próprio. Isso que você fala, Tiago, é importantíssimo, porque o objetivo não muda, né, André? O objetivo continua sendo cristianizar os corações, só que agora lançando mão de novos recursos. Aliás, não novos, né? Eu quero recuperar uma fala sua, que não é novidade, né? Os meios digitais, eles se apresentaram como uma possibilidade de despertamento dessas ferramentas que sempre se lançou mão para a divulgação doutrinária. Então, André, dentro desse contexto pós-pandemia, né, que a gente associa muito à questão do desenvolvimento dos meios digitais, dentro desse cenário e dessa mudança de cultura, né, o que você diria como assertivo em relação à conceituação do que é modelo híbrido? O modelo híbrido, pelo que a gente entende do que a comunicação social espírita, inclusive, entrega como diretriz, é um modelo de trabalho que precisa proporcionar, tanto para o internauta quanto para o frequentador que está no ambiente presencialmente, o mesmo nível de experiência. É isso? Quando nós pensamos sobre o modelo híbrido, nós estamos falando, então, de equalizar a experiência presencial com uma experiência remota. Então, para que a gente possa entender bem isso, agora estamos, eu e você, Cris, presencialmente olhando um para o outro. Mas se nós olhamos para a direita, a gente vê o Tiago e o Jailton que estão conosco. Se eles nos ouvem, tanto quanto nós os ouvimos, se eles nos enxergam naquilo que interessa, tanto quanto nós os enxergamos, nós estamos no modelo de presença híbrido, aonde a experiência virtual e a experiência presencial estão equivalentes para as finalidades da tarefa que está sendo colocada. Nós fizemos um trabalho e está disponível no link ACSE, Área de Comunicação Social Espírita.me/cadernos, onde nós estamos publicando, e um dos nossos cadernos da comunicação é específico sobre os ambientes híbridos, o desafio do trabalho híbrido, e nós convidamos para que as pessoas possam acessar este material, porque ele é o resultado de muitas experiências sobre isso. Mas queríamos destacar uma coisa que consideramos relevante em relação ao trabalho híbrido, que é todas as ferramentas
que estão nos viabilizando o trabalho híbrido agora, elas estão disponíveis há mais de 10 anos. O que aconteceu é que o episódio da pandemia, ele intensificou uma necessidade que nós não sabíamos como utilizar. As ferramentas de videoconferência, as ferramentas de presença remota, elas estão disponíveis há algum tempo, mas nós achávamos que não precisávamos dela. E de repente, quando nós ficamos impossibilitados da presença física por causa da pandemia, nós começamos a usar mão desses recursos. E aí nós aprendemos a utilizá-los, e por isso ele se transformou numa descoberta conosco. Mas não podemos nos empolgar ao ponto de esquecer a necessidade de equilibrar o trabalho presencial com o trabalho virtual. O Centro Espírita é uma instituição que pode desempenhar os seus papéis de esclarecimento, de iluminação, pela promoção do estudo, vivência e divulgação do Espiritismo, que ela precisa acontecer presencialmente, porque o Centro Espírita precisa desempenhar o seu papel junto à sua localidade e pode também criar uma maior abrangência através da sua dimensão virtual, preparando e desenvolvendo trabalhos usando esses mecanismos que a internet, o continente invisível, nos proporciona, e também com uma equalização de ambas as experiências. Uma atividade onde nós temos pessoas fisicamente reunidas e que proporcionam a possibilidade da participação remota, da interação com isso, que é o que caracterizam os chamados trabalhos híbridos. Muito bom, André. Eu queria trabalhar com vocês três agora algo assim, quase que uma vertente filosófica, né? De qual o melhor caminho a ser seguido. E vou começar pelo Jailton, porque quando a gente fala de alcance e de abrangência, e o André acabou de colocar isso na fala dele, nós pensamos na pujança que é o continente invisível e que é a internet. E nós sabemos que com essas novas, ou melhor dizendo, com essa redescoberta, né, com esse redimensionamento dessas possibilidades, o movimento espírita passou a ocupar de uma forma mais intensa esse continente invisível. Então, sim, todo um novo processo de quase que de colonização desses novos continentes. E aí eu queria aproveitar, diante dessa nova ocupação, né, desse novo movimento de ocupação do continente invisível, Jailton, eu queria te perguntar, a partir da sua experiência, Espiritismo.net, que já vem lá da década de 90, como é que foi para vocês se vocês sentiram muita diferença, como é que foi para vocês esse antes e esse depois pandemia no processo de estruturação dos trabalhos? Pois é. Essa experiência nossa, desde lá de 1996, mais efetivamente 1997, quando organizamos efetivamente o trabalho, foi muito desafiadora. E eu acredito, inclusive, que o nosso querido Cair Schutel estava nos tutelando exatamente por ser o bandeirante, considerado o bandeirante do Espiritismo, e ele precisava de alguns bandeirantes por aqui também para poder levarem adiante essa atividade. Porque existia muita dificuldade, tanto técnica quanto de pessoas para desenvolverem o trabalho. O que a gente viu durante a pandemia, ou melhor, o que a gente viu um pouco antes da pandemia, como bem o André falou, e que eram algumas pessoas que estavam refratárias ao uso da tecnologia que já existia, elas se depararam, então, no momento da pandemia, com a seguinte situação e o seguinte dilema. Ou eu me utilizo desses recursos, ou eu não participo mais, pelo menos durante um tempo, das atividades espíritas. Então, elas foram forçadas. Sabe aquela aceleração
do progresso da humanidade, que está lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, que de vez em quando precisam vir uns tormentos desses para acelerar o progresso? Então, lá no início aconteceu a mesma coisa. Na década de 90, quando a internet surgiu, muitas pessoas eram refratárias ao uso da internet por uma série de razões que nem vem ao caso aqui a gente listar, porque eram muitas. Então, nós tínhamos muitas dificuldades de, primeiro, capacitar as pessoas com o uso da ferramenta tecnológica. Porque muita gente nem tinha internet em casa e nem queria ter. Então, a gente, para conseguir fazer uma palestra virtual com um palestrante, muitas vezes a gente tinha que trazer o palestrante para as nossas casas. Então, era uma dificuldade. E aqueles que tinham internet, eles às vezes não sabiam utilizar a ferramenta. Então, nós precisávamos ir à casa do palestrante para que ele pudesse fazer a atividade. Então, muitos foram refratários por uma série de razões. Mas a gente viu que, graças a Deus, infelizmente por conta de uma pandemia, de uma dificuldade na área sanitária, na área da saúde, nós fomos forçados a ter essas ferramentas como algo assim mais do nosso dia a dia, né? Então, o que a gente percebe é isso. As pessoas hoje estão mais, vamos dizer assim, habilitadas a utilizar dessas ferramentas, estão mais familiarizadas com elas, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também que, com isso, algumas pessoas acabaram se acomodando e se esquecendo também de que o momento presencial do trabalho tem coisas ainda que as ferramentas da tecnologia de hoje não substituem. Então, recentemente estivemos num evento muito bom no nosso querido CERJ, né, Cris? No Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa federativa aqui do Rio de Janeiro, num evento presencial que reuniu diversas pessoas, palestrantes de outros estados, e a gente pôde se abraçar no momento dos intervalos, confraternizar, e essa parte, infelizmente, ainda não pôde ser passada na sua totalidade pelos recursos da transmissão do evento que foram realizados também. Então, a gente precisa ter em mente isso. Precisamos dar esse equilíbrio nesse momento em que estamos retornando com as atividades presenciais e também com as atividades, com o uso das ferramentas da tecnologia. Mas tem espaço para todo mundo, né? Então, vamos utilizar esses recursos e vamos ocupar esses espaços. Era o que também Caisbar dizia. Sempre ocupar os espaços. Porque é exatamente aonde as pessoas estão que lá nós devemos também nos fazer presentes para levar a mensagem espírita. Com a entrega da mensagem espírita. André, eu estou recorrendo aqui a Gênesis no capítulo 18 e eu vou ler só uma última citação do codificador. No final do pensamento dele, nesse capítulo 18, ele coloca assim: sobrevém, é isso que a gente falava antes, sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza, à medida que se restabelece a calma e acaba por se tornar definitiva. Então, André, eu quero colocar para você uma questão que logo na sequência eu vou pedir para o Tiago comentar também. O que acontece? Quando a gente pensa no campo de atuação de uma instituição espírita anterior à pandemia, a gente vai perceber que a tendência natural daquele grupo espírita era de ofertar atendimento para aquela comunidade vizinha, a edificação da casa espírita. Quando a gente faz a imersão nesse outro cenário, dentro do continente invisível, com os recursos virtuais, a gente percebe que tanto os dirigentes como os trabalhadores espíritas começaram a perceber a amplitude que essa nova ferramenta, que esse novo canal ofertava em termos de abrangência. E aí a casa espírita, que antes só conversava com a sua comunidade, passa a conversar com o mundo, passa a conversar com outros continentes dentro do ambiente digital.
E a gente passa a perceber, André, pode ser uma impressão minha, mas eu gostaria que você e Tiago comentassem, que há nesse sentido talvez um equívoco de compreensão sobre essa questão do alcance. Porque como a amplitude é muito grande, me parece que alguns programas de trabalho comunicacionais ficam um pouco comprometidos, porque, afinal de contas, a gente precisa falar com a nossa comunidade ou a gente precisa falar com o Japão e com outros continentes? Como é que fica a questão da comunicação dentro dessa nova realidade? Os estudiosos, Cris, eles se depararam com um desafio assim que os recursos de comunicação integraram os mercados no mundo inteiro. Nós vimos surgir o chamado mundo da globalização. O que era o mundo da globalização? O seu José vendia pão na comunidade dele. E, de repente, o concorrente do seu José passou a ser o pão que estava sendo produzido na Itália e que chegava na cidade de seu José de maneira mais barata do que o seu José produzia. Os estudiosos começaram a pensar sobre isso e identificaram que havia um conflito. Há um texto muito interessante do John Naisbitt chamado O Paradoxo Global, que é o quê? Nós precisamos atender às necessidades locais, mas nós precisamos pensar como se nós estivéssemos falando com o mundo. E isso é um paradoxo. O que nós vimos nas atividades espíritas é muito semelhante. E precisamos ter uma atenção muito particular, por quê? Allan Kardec já nos orientava que o trabalho de um grupo espírita precisa estar centrado na sintonia. As pessoas que não estiverem reunidas, sintonizadas, isto é, que elas não comungam pensamentos, que elas não comungam ideias, elas não conseguirão desenvolver boas atividades de estudo, de reflexão, de atividade conjunta sem essa integração. E isso nos traz o seguinte paradoxo. O Centro Espírita, ele tem o propósito de promover o estudo, a vivência e a divulgação, então eu preciso escolher. Quando eu vou desempenhar uma atividade local e quando eu vou desempenhar uma atividade mais abrangente, globalizada. Mas eu tenho que me lembrar que, será que o mundo inteiro está interessado no programa que o meu centro espírita está fazendo, ou será que as pessoas que têm afinidade com o meu centro espírita e que estão à distância gostariam de participar disso? Por que isso muda a lógica? Se eu pensar que eu vou produzir um material no centro espírita para o mundo todo, eu tenho que utilizar a linguagem do mundo todo. E ao fazer isso, eu posso estar descaracterizando a intenção e o propósito da atividade espírita. Vou citar um exemplo. Na internet, nós vemos uma grande demanda por atividades de entretenimento. Então, se eu quero desempenhar um papel de comunicação global, eu vou fazer o quê? Eu vou produzir um conteúdo espírita só de entretenimento? Isso tem um lugar, mas isso não pode ser toda a atividade que nós desempenhamos. Então eu posso ter a experiência de desenvolver uma atividade de entretenimento com conteúdo espírita, mas eu não posso transformar todas as atividades do espiritismo em atividades de entretenimento. Então eu preciso entender. Vou preparar um programa com um grupo de estudo. Quem é que vai participar do meu grupo de estudo, mesmo remotamente? Certamente as pessoas que, estando em lugares diferentes, podem ter acesso a este lugar, que é a dimensão virtual do centro espírita, para aquilo que elas tenham afinidade. Então, o comunicador, os responsáveis pelas atividades que são desempenhadas na dimensão virtual do centro espírita, precisam ainda pensar: quem é o meu público?
qual é o meu conteúdo, quais são os instrumentos que eu vou utilizar para falar com eles. E não cairmos na armadilha de achar que, como eu tenho acesso a uma ferramenta global, eu vou estar falando para a globalidade. Eu preciso entender que mesmo neste continente chamado internet, nós temos segmentos, nós temos culturas próprias, nós temos interesses e públicos distintos. Então eu preciso aprender a me situar dentro desse cenário. Qual é a comunidade para quem eu falo? De que maneira eu falo para essa comunidade? Para que a gente não caia naquela dificuldade de achar, não, agora eu vou colocar a palestra do meu centro espírita na internet e vou ter 70 milhões de pessoas visualizando. Isso não vai acontecer, porque nós não vamos ter 70 milhões de pessoas interessadas em determinados conteúdos que o Espiritismo deve e precisa desenvolver. E aí, André, e dando sequência para você, Tiago, dentro dessa realidade, o outro lado dessa moeda é a questão do alcance e a questão do quanto pode ser. O André usou uma expressão muito boa, armadilha, né? E aí Tiago, eu estou colocando essa questão para você porque você é, para mim, um comunicador espírita de responsabilidade. Quer dizer, para mim, você exemplifica isso. Então, eu queria que você partisse da sua experiência para nos orientar no sentido de quais são os cuidados que o comunicador espírita precisa ter nesse aspecto da visibilidade e do alcance. Porque a gente não está em busca de likes, né? Não estamos, e esse elemento que André acrescenta é muito importante, até para que a gente cuide da nossa intimidade e toda essa dedicação necessária para esse período, porque não é fácil adaptar, conviver nessa nova realidade. Nós estamos convidados a um exercício muito intenso para sair da nossa zona de conforto. Então, é necessário muito cuidado para que todo esse esforço não desague nesse sentimento de frustração, porque senão nós nos sentiremos frustrados. Se a nossa expectativa é no alcance, quando nós virmos 10 pessoas, 15 pessoas online assistindo a nossa palestra, a gente vai ficar desanimado, quando, na verdade, as 10, 15 pessoas que estão assistindo são aquelas pelas quais nós somos responsáveis. É fundamental entender qual é a nossa comunidade, qual é o nosso rebanho, para que a gente dê conta do trato com esse rebanho, e aqui rebanho no sentido evangélico do termo. Qual é o cuidado com essa comunidade da qual eu sou responsável enquanto um trabalhador espírita e pela qual eu terei que responder. Eu deverei responder posteriormente pela responsabilidade em nós investida. Então, essa priorização que André falou para a gente agora há pouco, me parece a vacina necessária para que a gente se previna desse mal que é a frustração, para que a gente calibre as nossas expectativas e invista as nossas energias, em muitas ocasiões tão escassas, naquilo que é a nossa responsabilidade de fato. Me parece a nossa comunidade. A globalidade, como o André colocou, vai ser, nesse sentido, nessa perspectiva, uma consequência dessa estratégia de trabalho definida pelo nosso grupo de trabalho, pelo nosso grupo de atuação, pela nossa comunidade espírita. Então, para tratar dessa questão de expectativas com relação ao alcance. Agora, voltando à questão que você me fez, Cris, da responsabilidade, eu diria que é um compromisso que, vejam, ele está se adaptando, ele está se manifestando de formas diferentes, mas que representa a mesma essência desde o princípio dos tempos. O nosso compromisso de trabalho, enquanto comunicadores espíritas, enquanto trabalhadores espíritas de modo geral, não é muito diferente ao que teve, por exemplo, Luiz Olímpio Teles de Menezes, o fundador do primeiro grupo espírita do Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo e do primeiro periódico espírita, o Eco da Além Túmulo. Adaptar o conteúdo espírita apresentado pelos benfeitores da humanidade às realidades daquele tempo, daquele espaço. O trabalho que a gente está convidado a fazer
com toda essa responsabilidade é semelhante. Adaptar o conteúdo que primordialmente está presente na mídia mais difundida no nosso movimento, que é o livro espírita, onde se apresenta a doutrina espírita por meio das obras fundamentais de Allan Kardec e das obras que lhes são complementares para esses outros contextos. O desafio e a responsabilidade são os mesmos. Apresentar esse conteúdo que tem uma marca, que tem uma linguagem específica, que tem um contexto de tempo e de espaço também à modernidade. Apresentar Jesus e Kardec ao tempo presente. As necessidades da nossa comunidade, as necessidades do nosso grupo de trabalho, as necessidades da humanidade, como a gente fala de forma mais ampla, por meio do grupo ao qual eu estou vinculado. Então, a responsabilidade dessa sensibilidade, dessa flexibilidade e a que eu considero primordial, Cris, respondendo à sua questão inicial, que é a da fidelidade doutrinária. É o trabalho desenvolvido por um Luiz Olímpio Teles de Menezes, por um Bezerra de Menezes, por tantos outros missionários que nós conhecemos, que deram o seu testemunho de doação pessoal, que souberam, em outras palavras, diminuir para que o Cristo crescesse por meio da sua orientação, do seu testemunho e da sua atividade de divulgação. Então, nós, trabalhadores espíritas, temos, olha só que bacana, a mesma responsabilidade que um Bezerra de Menezes, que um Luiz Olímpio, que tantos outros precursores. Cabe a reflexão íntima, a reflexão pessoal de toda noite, ao passar o nosso dia em revista, como recomenda Santo Agostinho, de verificar se as nossas ações estão nos aproximando desse ideal de trabalho ou se as nossas ações estão nos afastando desse ideal de trabalho. Dá para fazer um exercício didático. É só considerar como nós estaríamos se de noite fôssemos desdobrados pelo sono, nos reunir com essa equipe de comunicadores. Está lá Bezerra de Menezes falando, não, hoje eu evangelizei dessa forma, reuni com essa equipe de trabalho, está lá Luiz Olímpio falando, está lá todos esses benfeitores, Eurípides Barçanufo falando, e aqui, naturalmente, um exercício didático, longe de nós nos considerarmos na altura desses precursores. Mas imaginemos a hipótese dessa roda de conversa. Como estaria o meu relatório? Ah, não, hoje eu fiz mais ou menos, ou eu causei essa briga, ou eu fiz dessa forma, ou não, hoje eu dei o meu melhor para que o meu grupo se sentisse acolhido, se sentisse atendido na sua necessidade. E aí a gente encontra, cada um, na intimidade das suas reflexões, uma resposta que vai servir também para a gente realizar a manutenção dessas atividades ou ajustar o rumo, ajustar o caminho que a gente tem percorrido. Muito bom, Tiaguinho. Olha, agora, por conta do andamento da produção do programa aqui, do tempo de produção, a gente já vai fazer um encaminhamento para o nosso encerramento. Então, quero fazer uma rodada final, começando pelo André. Recursos virtuais, André, como se utilizar melhor deles? Aprendendo qual é a finalidade deles e qual conteúdo é adequado para nós utilizarmos por aqueles canais. Imagina, é ruim fazer uma palestra no Twitter. Sim. Mas nós não podemos utilizar o recurso do YouTube para dizer uma frase. Então, nós podemos utilizar cada um dos canais com a finalidade ao qual eles têm vocação. Para isso, nós os estudamos, pensamos e selecionamos os conteúdos, damos o formato adequado e efetivamos o trabalho na dimensão virtual do Centro Espírita. Muito bom, André. Jailton, como efetivar a ação exitosa do Espiritismo.net por todo esse Brasil? Qual é a dica aí da sua experiência de ação? Recursos virtuais. Olha, muita paciência e persistência, porque eu estava me lembrando aqui. Vocês imaginam, em 1997, quando a gente fazia o trabalho pela internet, mas não tinha áudio, não tinha vídeo, não. A gente usava só o chat por texto. E pessoas de várias partes do país, porque não foi uma iniciativa de um
espírita. Foram pessoas de diversos lugares do país, de diversas casas espíritas diferentes, que se reuniram na internet sem nem se conhecerem, não saber uma cara do outro, nem a voz do outro, como é que era. Então, você desafio, quantas dificuldades, quantos problemas, cada um pensando em fazer o trabalho de uma maneira, mas é a gente ter paciência, persistência, humildade, em não achar que o nosso pensamento é melhor que o do outro, mas sim que o nosso pensamento pode, junto ao pensamento do outro, e do outro, e do outro, construir alguma coisa muito boa e que pode funcionar para consolar corações, esclarecer mentes, enfim, em fazer com que essa mensagem espírita possa dar uma alavanca aí no progresso espiritual de cada um de nós. Então, não podemos desistir, não podemos parar por conta de dificuldades, porque, meus amigos, no mundo que a gente vive, não vão pensar que a estrada está pavimentada 100%, não. Vai ter dificuldade, mas a gente foi preparado para isso, assim nos dizem os espíritos. Muito bom, Jailton. E agora, por último, Tiago Toledo. O universo é o nosso limite, cidadão? Com toda certeza, o universo é o nosso limite, a criatividade é o nosso combustível. Jesus e Kardec são a nossa bússola. Então, para desempenhar essa atividade, com os desafios que nós sabemos existir e temos sentido na pele desde a retomada das atividades presenciais, na verdade, desde muito antes, o necessário para seguir adiante é uma sensibilidade ou um senso de responsabilidade muito peculiar, uma autoconsciência, sabendo que ninguém conhece melhor a nossa realidade pessoal, a realidade do grupo onde nós estamos inseridos, do que nós. Então dá para dizer que a gente está com a faca e o queijo na mão. O necessário é disposição para o trabalho. Sentindo essa dor, conhecendo essa dificuldade da nossa comunidade, como unir a necessidade à fonte viva que jorra da experiência dos benfeitores espirituais, da orientação segura dos grandes orientadores da humanidade, expressos na obra de Kardec e na obra complementar a essa primeira obra. Como fazer esse link? Essa é a nossa contribuição pessoal. Tem quem escolha fazer um vlog, tem quem escolha fazer uma palestra, tem quem escolha visitar as casas espíritas, visitar a casa das pessoas de porta em porta. Tem quem escolha montar um grupo de WhatsApp para conversar e realizar aí uma modalidade específica de estudo. A grande questão é o que eu escolherei fazer, porque é por essa escolha que eu serei responsabilizado posteriormente. A quem muito foi dado, muito será solicitado, no sentido de, e aí, meu irmão? O que é que você fez dos corações que foram confiados ao seu esforço, não à sua perfeição, mas à sua boa vontade? Como é que você tem cuidado de alegrar os corações tão entristecidos da humanidade nesse período de tantos desafios? Vocês vejam vocês, a gente imaginou que o pior poderia ser uma pandemia, e cá estamos nós, depois dessa pandemia, ainda juntando os cacos para seguir adiante. A bondade da reflexão espírita é a segurança de que dará certo no final, porque Jesus é o grande timoneiro desse nosso barco. Então, vamos juntos, cada um do seu ponto de trabalho, compondo a grande rede de trabalho do movimento espírita e a grande rede cristã em toda a humanidade. Aproveitemos a nossa oportunidade, né, Cris? Vamos em frente, Jesus está no leme, né? Com Bittencourt Sampaio, essa assertiva dele. Bom, amigos, hoje nós falamos de recursos virtuais, agradecemos a todos aqui, convidados presentes. As atividades doutrinárias virtuais do Centro Espírita se mostram cada vez mais imprescindíveis. São muitos os exemplos de pessoas a serem favorecidas, indivíduos com profissões
que exigem viagens constantes, crianças e adultos com dificuldades de locomoção, que residem em localidades desprovidas, por exemplo, de centros espíritas, e que se deparam, às vezes, também com essa dificuldade de deslocamento, riscos de segurança pessoal, enfim, a realidade virtual surge como uma grande solução para essas dificuldades. Mas, apesar de todas essas contingências que se beneficiam dos meios virtuais, há algo que a Casa Espírita não pode prescindir, seja no presencial ou recorrendo aos recursos virtuais, do impositivo de acolher, esclarecer e consolar, como escola de iluminação do espírito, oficina de desenvolvimento de talentos e templo de conexão com Deus. A Casa Espírita deve se configurar sempre como uma estrutura capaz de promover a melhoria do homem. Nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem temos um novo encontro para nos debruçarmos sobre a união e a unificação. Agradecemos a participação dos nossos convidados e lembramos que vocês devem escanear o QR Code que aparece aí na tela ou acessar oce.febtv.com.br para ter acesso a todo o material atinente, tanto à primeira temporada do Orientação ao Centro Espírita, quanto à segunda temporada. Neste link, você também poderá fazer o download gratuito do livro Diretriz Orientação ao Centro Espírita, bem como outros documentos orientadores e materiais de apoio. Continue nos acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar semanalmente aos sábados, às 10 horas da manhã, no canal da FEB TV no YouTube. Até a próxima semana. Anote aí na agenda, porque temos um encontro marcado. Nos vemos por aqui.